Ok, pessoal, eu sou o presbítero Adriano, estou comentando as lições bíblicas da escola dominical do primeiro trimestre de 2025. Estamos na lição de número 2, que diz Somos Cristãos. Bom, essa lição nos traz um despertamento em relação aos cultos que estão acontecendo hoje, nos dias atuais, que estão sendo judaizados. Bom, isso não é uma coisa nova, até como mostra a lição, foi muito feliz o escritor, não é uma coisa nova na época de Paulo, na época de Pedro, de Tiago, de Judas e outros. Naquela época, os judeus já queriam judaizar o cristianismo. Certo? Dessa forma, houve o combate de Paulo e dos apóstolos para que o cristianismo não fosse judaizado, não se tornasse apenas uma seita judaica. O texto áureo diz assim: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. É Atos Apóstolos, capítulo 15, verso 19, onde o apóstolo está dizendo: olha, não deve perturbar aqueles que se convertem ao Evangelho. Certo? E a lição está baseada no livro de Gálatas, na carta a Gálatas, e capítulo 2, do 1 ao 9, que diz, que começa falando sobre a viagem de Paulo, que ele disse que teve uma revelação e precisava ir a Jerusalém. Com ele, foi Barnabé, lá, e eles levaram também Tito. Bom, Paulo ressalta a questão de não haver circuncidado a Tito. Já no caso de Timóteo, como Timóteo era judeu, e ele ia para o meio dos judeus, então ele circuncidou Timóteo. Já no caso de Tito, Tito é grego, então ele disse, não faz sentido eu circuncidar, obrigar o rapaz a ser circuncidado, já que a fé dele não depende da circuncisão. Isso aqui é muito interessante. Ele desvencilha, ele separa o que é fé e o que é práticas, certo? Então, havia a prática da circuncisão por causa da lei, mandamentos da lei, e havia a fé. Certo? Bom, a lei mandava que circuncidasse até o estrangeiro que estava lá dentro da casa. Certo? A lei. Isso quem vivia pela lei. Só que quando Cristo vem, essas coisas aí, ela vai tomar um novo rumo. Ou seja, Cristo vem trazer a fé, Cristo vem trazer a salvação por meio da fé. E é isso que Paulo tenta explicar. Olha, a salvação, ela vem por meio da fé. Certo? Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não é quem pratica mais a lei, ou quem faz melhor, quem faz pior. Não, é por meio da fé. Certo? Então, não precisa circuncidar. Bom, o problema é que hoje, isso está voltando. Então, isso aí foi praticamente erradicado lá, aí há uns anos atrás, E o que é que acontece? Hoje, isso está voltando à tona, as pessoas estão trazendo isso de volta para um meio cristão. Aí aparecem os judaizantes em tudo quanto é área, em tudo quanto é parte do mundo, tá aparecendo esses judaizantes, certo? Aí brigando aí pelo nome de Deus, brigando aí que não pode dizer isso, não pode dizer aquilo, não pode falar isso, pode falar aquilo, sabe? Tá. E os cultos que estão acontecendo hoje, que é praticamente as igrejas estão virando sinagoga.
E não é assim. Cristo não nos chamou para ser judeu. Cristo nos chamou para sermos crentes, sermos cristãos em Cristo, né? Nos chamou para servir a Ele, a obra do Evangelho, a obra, né, que é organizada pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então, o primeiro ponto da lição diz o seguinte: prevenindo-se contra as tendências judaizantes. Bom, ele subindo outra vez. Paulo, ele foi para Jerusalém e levou consigo Tito. E Paulo não obriga ele. Mesmo havendo aquela pressão ali dos judeus, porque tem ali um homem que está no meio, mas ele não obriga Tito. Paulo era um cara que tinha um conhecimento, ele tinha uma mente, uma cadência muito boa. Ele conseguia entender o que realmente era o Evangelho. Não é em vão que ele escreve, né, a maior parte das cartas do Novo Testamento. Por quê? Ele entende o que é o Evangelho, ele quer passar isso para os cristãos. O que é o Evangelho? O que é viver o Evangelho? E muita gente ali não entendia e acabava confundindo lei com Evangelho, lei com judaísmo, né? com circuncisão, confundindo ali o que era o Evangelho de Cristo, que era o cristianismo, né, com o judaísmo, e havia outras tendências no meio ali, no início, nos primórdios da igreja primitiva. Então, ali nós temos o tio Paulo trazendo esse conhecimento, trazendo essa distinção para a igreja, para a igreja, inclusive para a igreja de Gálatas. Paulo, quando ele fica sabendo que está havendo essas heresias, que está havendo esses problemas naquela igreja, então ele resolve escrever essa carta para a igreja, para prevenir, para cortar esse laço, né, que estava sendo jogado dentro da igreja. E isso é muito importante, porque isso serve como base para os dias atuais, o dias que nós estamos vivendo, que não é diferente daqueles dias, né? Então, o Paulo está lá com Barnabé, está lá com Tito, mas ele não vai obrigar a Tito a fazer essa circuncisão. Estou passando rápido para não ficar os vídeos muito longos. Então, no segundo ponto, tem assim: a tendência judaizante no início da igreja. Bom, a igreja realmente tinha uma tendência de ser judaizada, até porque havia muitos judeus. Os judeus perseguiam a igreja de forma que ele acabava entrando. Por isso que Paulo vai dizer que alguém veio para olhar, para ver a nossa intimidade. Ele está falando da intimidade da igreja, né, da liderança da igreja. Então, algumas pessoas, eles eram convincentes, eles acabavam entrando para observar isso, essa privacidade da igreja ali, essa intimidade, o que era falado, como era que eles agiam, certo? Por quê? Eles queriam impor a ideia da lei, o conceito da lei, a questão, várias coisas que o cristianismo não precisa, certo? Como a circuncisão, certo? Outras questões, como se alguém comia carne de porco, se alguém comia outras comidas, várias outras questões
que era restrito da lei, certo? E eles querem trazer para a prática da igreja, queriam trazer para a prática da igreja naquela época, certo? Então isso aqui é combatido por Paulo, certo? Não só por Paulo, mas também por Tiago e também por Pedro e até por Judas, certo? Então a gente vai encontrar em ambas as cartas eles combatendo essas heresias, né, que estavam acontecendo. E no meio da igreja, né, há até quem consiga convencer a liderança de algumas coisas, né? Porque naquela época realmente aconteceu. Então, Paulo, por exemplo, ele vai chegar lá em Gálatas, ele observa que Pedro, não só Pedro, mas outros discípulos estão ali envolvidos lá com os gentios, né? E com outros ali, tudo misturado ali e tal, envolvido, comendo, conversando ali, tudo entre gentio e tal. Só que quando esses judeus chegam, o que é que Pedro faz? Pedro se afasta, sai do gentio, para não parecer a esses judaizantes que Pedro estava do lado dos gentios, certo? Então Paulo chega falando, e chega logo chamando, repreendendo, diz: olha, tu estás vivendo igual os gentios, certo? Como é que tu queres agora mudar isso, certo? Só porque chegou o judeu? Só porque esse pessoal aí chegaram, aí tu agora é diferente? Não, certo? Então, inclusive Paulo vai dizer: eu repreendi na cara. Bom, isso aqui é um outro estudo, outra questão, se realmente isso aqui foi correto ou se não foi correto, já é um outro estudo, é coisa que não deve ser ir para a sala de aula como debate. Bom, mas em relação ao que Paulo fala, é interessante, porque Pedro estava ali com os gentios, tudo normal, então ele não deveria fazer essa distinção quando chegou os judeus, porque o crente, ele é o que ele é uma pessoa só, certo? Seja pela frente, por trás, ele sempre vai ser aquela mesma pessoa. O interessante aqui é no terceiro ponto. Diz aqui: a tendência judaizante hoje. Essa tendência judaizante está acontecendo. Então, como eu já disse anterior, que as igrejas hoje, muitas igrejas, elas estão parecendo mais uma sinagoga. Você vai ver o pessoal dirigindo o culto lá, usando o kippah, né, usando uma estola sacerdotal, parecendo que ele é um sacerdote, né? E agora alguns querem ser Kohen Gadol, grande sacerdote, não é? Não faz sentido, porque nós somos cristãos, tá? Seguidores de Cristo. E Cristo não fazia questão dessas coisas, certo? E a lei não é a lei, nós não vivemos pela lei, a lei não nos salva, certo? É isso que Paulo quer ensinar. Olha, nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela graça. Por isso que ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, é Deus que dá, certo? Então, esses cultos aí que botam a Arca da Aliança no meio da igreja, botam um candelabro do outro lado, colocam a mesa dos pães da proposição, né? Tu coloca um véu, coloca um kippah na cabeça, coloca uma manta, e muita da coisa, um cordão, né, amarrado na cintura. Isso tudo é heresia, é bobagem. Isso não serve, não define se aquela pessoa vai ser salvo ou não, certo? O que define que ele vai ser salvo é a fé que ele tem em Cristo, certo? É a fé, o que ele sente, certo? A fé que ele tem. Então,
as igrejas de hoje, elas estão dessa forma. Isso não é apenas como é que eu posso dizer, não é apenas em relação ao judaísmo, mas sim em outras religiões. Nós estamos tendo hoje, por exemplo, igrejas que a gente não sabe se é uma igreja ou se é um centro de macumba. Né? Tem tanta inovação, tanta coisa que está acontecendo no meio das igrejas que a gente não consegue definir. Peraí, eu estou na igreja ou estou no centro de macumba? Você chega em outra igreja, peraí, eu estou na igreja ou estou numa sinagoga? Então não se sabe. Porque realmente essas pessoas estão pregando, estão ensinando, se realmente é a Bíblia, porque a Bíblia discorda disso. Se a Bíblia discorda, como que isso pode ser verdade, pode ser aceito por Deus? Se está contra a Bíblia, não pode ser aceito por Deus. Então, precisamos ter cuidado em que igreja nós estamos, que igreja estamos indo, que igreja estamos participando. E precisamos ter cuidado para... Por quê? Porque eu, por exemplo, sou crente assembleiano, certo? Mas eu estou vendo que dentro das igrejas Assembleias de Deus está acontecendo muitas das coisas judaizantes, não só judaizantes, como de outras religiões, né? Então, precisamos ter cuidado, porque as heresias não começam de uma vez, ela começa de pouquinho, não tem problema. Isso é bom para despertar a atenção, isso é bom para isso, é bom para aquilo, tal, não. E tem alguns que dizem assim, é até bom, como Paulo disse lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, é até bom que alguém faça isso para ver se os que são verdadeiramente na fé, forte, se manifestem. Não. O que é certo. A Bíblia, ela diz aquilo que é certo. Então, precisamos estar fazendo aquilo que é correto e não passar panos quentes. Certo? Então, se estamos na Igreja Assembleia de Deus, certo? Então devemos viver como assembleanos, sei lá, ou se é outra igreja, como outra igreja, tá? Mas se é pentecostal, mas sejam pentecostais cristãos e não pentecostal da Umbanda, do Candomblé, certo? Pentecostal tem que ter liberdade para o Espírito Santo trabalhar? Tem, certo? Mas que tem que ter também um certo limite. Tem que ter limite, tem que ter decência, tem que ter ordem, certo? Aí a mesma coisa acontece, né, na questão do judaísmo. Nós somos cristãos, não somos judeus, certo? E se nós não somos judeus, deixa as coisas do judaísmo no judaísmo, certo? E vamos pregar a Cristo crucificado, como disse Paulo, a esse crucificado. Vamos pregar esse Cristo que morreu, né, e ressuscitou, né, para que nós pudéssemos ser salvos pela fé, pela graça do Senhor Jesus Cristo, e não pela lei. Porque se a lei resolvesse o problema, Cristo não precisava ter morrido. Amém? Uma boa aula para todos.